Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero transmitir aqui um resumo, podemos dizer assim, de uma leitura de toda a Bíblia Sagrada que eu fiz há anos atrás. Eu resumi algumas partes principais em 7 etapas, 7 partes para a salvação, né? Então, eu coloquei o título aqui, Manual Cristão, e a primeira parte aqui é credibilidade e verdade das Escrituras, da Bíblia, né? Daqui diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Também aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Toda a palavra de Deus é perfeita, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Então vejam, irmãos, que esses textos, né, mostram a credibilidade da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, do 12 ao 13. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 30 ao 31. Então, esse primeiro item aqui, credibilidade e verdade das Escrituras, né? Com esses versículos não resta dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Indiscutivelmente, né? A palavra inerrante de Deus. Número 2, a criação de tudo que existe por Deus. Partindo do princípio que cremos, já que a Bíblia é o livro, a palavra de Deus, vamos ver aqui que Deus criou todas as coisas, né? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Gênesis 1, 16. O sol e a lua, né? Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 25. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Deus colocou algo divino, né? Uma centelha divina em nós. A imagem e semelhança do Criador. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Continuando aqui, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus criou todas as coisas, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo.
porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, 8 e 9. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3 e versículo 14. Então entendemos, né, irmãos, que tudo foi criado por Deus, né? Louvado seja Deus. Número 3, o início, né, da rebelião no céu, né? Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 a 15. O início da rebelião, né? No céu, quando Satanás começou ali a se rebelar, né? Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 14, 15 e 17. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 3, 4, 7 ao 9. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Então aqui no número 3 nós vemos o início da rebelião, né? Começou com esse anjo que se rebelou contra Deus, né? Número 4. A queda do homem pela desobediência e a necessidade de um salvador. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele conseguiu estender a sua rebelião ao homem, né? A criação de Deus. Porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17 e 19. Deus pronunciando a sentença para o homem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, 23. Continuando aqui, irmãos, né? A rebelião que se estendeu ao ser humano, né? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, versículo 2 ao 3. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Então,
A palavra já apontando a necessidade de um Salvador.